Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Ei Bardo. E neste vídeo, então, mais um unboxing, mais um item para uma coleção que está ficando bem bonita aqui na minha prateleira. Eu já mostrei outros itens dessa coleção para vocês e quero mostrar um novo que está entrando agora. Bora abrir? Caixa vazia. Vai lá, caixa. E temos aqui o item da coleção, que é Bram McMorne, o último rei dos Pictos. Mais um livro aqui da coleção do Pipoca e Nanquim, do mundo de Conan na era iboriana. Esse livro então mantém o mesmo padrão dos outros, né? É um livro de capa dura, com uma capa de acetato transparente, onde estão todas as inscrições da capa e que ao remover, então, deixa a capa lisa. Contextualizando, então, rapidamente, o Bram McMorne, ele é um personagem que também foi criado pelo Robert E. Howard, e ele se passa entre a era do Khal Conquistador e a era do Conan, né? Então ele tá no meio disso, e os Pictos é um povo bárbaro, né? Um povo mais selvagem, que na era do Conan vive mais afastado numa área mais selvagem, mas que antes dominavam a Europa e teve, né, diversas batalhas contra celtas e romanos, perdendo então seu território. Aqui nesse livro vai ter então a compilação de todas as histórias e poemas que o Robert escreveu sobre este personagem, o último rei dos Pictos, e que infelizmente não fez tanto sucesso quanto os seus demais personagens, né? Como Conan, o próprio Khal Conquistador e o Solomon Kane, que em breve teremos novidade aqui no canal. Estou abrindo então aqui, tirando do plástico, este livro. E vamos então dar uma olhada em todos os detalhes do livro, assim como a gente viu nos demais. Aqui mais uma capa muito bonita do Frank Frazetta. Retirando então, né, a luva de acetato, nós temos aqui todas as informações de capa. O autor, Pipoca e Nanquim, o título do álbum. Aqui temos uma breve descrição de alguma parte do texto. Aqui mais um texto falando sobre o autor. E aqui atrás também 3 citações de grandes celebridades, né, do mundo da escrita, falando então sobre o título em mãos, que logo também já vai dar uma repassada. Aqui então a capa do livro, a arte aqui lindíssima do Frazetta. Temos a lombada. Aqui eles mantiveram, né, as informações do livro na lombada, para que se tu perdeu o acetato, tu ainda consiga colocar ele na prateleira e encontrar o livro facilmente. E atrás mais uma arte aqui bem bonita. Uma ilustração bem tribal aqui de algum personagem e o código de barras. Vamos dar uma lida então na citação das 3 celebridades aqui escritoras. Howard era um estilista espetacular, com uma visão altamente pessoal que não teve oportunidade de se desenvolver por completo por causa da época e de ter que escrever com aquela forma restrita do pulps, além de sua morte precoce. Mas acho importante perceber a sua habilidade em moldar a língua inglesa. Ele tinha uma maneira musculosa e econômica de usar as palavras. Seus poderes de descrição são sensacionais, e suas habilidades de fazer a ação cantar era inigualável. Mark Schultz. Nos gêneros em que trabalhou, Howard era e ainda é um gigante. Já faz décadas desde que ele tirou sua própria vida de forma tão trágica, e é impossível adivinhar qual seria sua reputação hoje se ele tivesse morrido de forma natural. O que é notável é que, apesar de sua carreira relativamente curta e dos tipos de publicações em que ele apareceu, sua ficção e conceitos perduraram e cresceram ao longo dos anos, e ele é mais influente hoje do que jamais foi. Stephen Jones. Embora eu tenha gostado de ilustrar o trabalho de Edgar Rice Burroughs, eu preferia bem mais os contos de Robert E. Howard. Eles possuem uma atmosfera e uma narrativa bem mais poderosa do que as de Burroughs, e permitem uma amplitude maior de interpretações artísticas. Assim como Sam Jones é lembrado por E.R.B., eu gostaria de ser lembrado por Harry E.H., Robert E. Howard. Frase essa do Frank Frazetta, artista e ilustrador. E vamos passar agora pelo texto aqui da capa, em que foi tirado de um dos textos internos do livro, né, um dos contos. Sim, rugiu, eu sou Picto. Sou filho dos guerreiros que expulsaram seus brutais ancestrais como se fossem palha diante da tempestade, que inundaram essa terra com o sangue deles e empilharam seus crânios em sacrifícios à mulher-lua. Vocês, que em tempos idos fugiram da minha raça, agora ousam rosnar para seu mestre? Venham a mim agora como um dilúvio, se ousarem. Antes que suas presas de víbora tomem vida, vou ceifar multidões de vocês como se ceifa a cevada nos campos. Com suas cabeças decepadas construirei uma torre, e com seus cadáveres mutilados erguerei uma muralha.
cães das trevas, pragas do inferno, vermes da terra, corram para conhecer meu aço. Possivelmente uma frase do personagem Brian McMorgan no conto Vermes da Terra, que é considerado um dos melhores contos do Robert E. Howard. Muito legal, né? A forma que ele escreve, essa empolgação que ele põe nos personagens. Já tô aqui bem empolgado para ler os textos. Vamos dar uma olhada então no livro agora. Cara, o desenho da guarda aqui é muito bonito. Uma pintura celta aqui com pedras incrustadas de runas. Muito bacana, então. Aqui, possivelmente, o desenho que a gente tem aqui atrás, né, numa outra versão. E um rei Picto, né, um verdadeiro selvagem celta. Temos aqui a ficha bibliográfica, então, com informações do livro. Aqui, mais um desenho bem legal. Os desenhos internos são do artista Gary Gianni. Todas as ilustrações, então, são desse artista. São ilustrações bem legais, em preto e branco. E eu acho muito bonito mesmo. E vamos para o sumário, então. O livro vai ter, então, um prefácio, uma introdução. E aí começa então os contos. A Raça Perdida, Os Reis da Noite, Os Filhos da Noite, O Homem das Trevas e Vermes da Terra. Nos extras, então, nós vamos ter uma canção sobre a raça, Homens das Sombras, poema, fragmento, O Povo Diminuto, Brian McMorgan, uma sinopse, poema, introdução, algum texto sem título, e aí um capítulo chamado Howard e Howard e os Pictos, uma cronologia, talvez um estudo, né, da cronologia, onde se passa o tempo, né, do personagem, a evolução então até o extermínio da raça, e por final, no último capítulo, esboços. O padrão da diagramação é a mesma que a gente tem nos outros livros, então temos aqui um papel amarelado de pólen. A diagramação vai se manter a mesma, o que é bom porque é uma diagramação muito bem feita, né? E tem uma consistência muito boa de leitura. Começamos então com uma introdução de Rusty Burke e partimos aqui para A Raça Perdida, mantendo também o mesmo padrão, né? Sempre apresentando um título do conto, a capa da Weird Tales em que o conto foi lançado. No caso, a Weird Tales, história originalmente publicada em Weird Tales de janeiro de 1927. Aqui temos a capa. E o texto é A Raça Perdida. Algumas ilustrações, então, do Gary Gianni. Uma arte de página inteira. Mais uma aqui, bem bonita também. Com um lobisomem aqui, ó. Seguindo, então, para o segundo texto, Os Reis da Noite, Kings of the Night. História originalmente publicada em Weird Tales, novembro de 1930. Então, temos aqui, né, a capa da edição em que o conto foi lançado. Mais algumas ilustrações. Eu adoro esse tipo de ilustração preto assim, sabe? Preto no branco, nanquinzão. E as ilustrações desse livro aqui, de todos os livros, né, da coleção, são muito bonitas. A diagramação também ficou muito legal com as ilustrações no meio. Quando digo no meio, é assim, no meio do texto mesmo. Em formato horizontal, pô, ficou massa. A terceira história, então, Os Filhos da Noite, The Children of the Night. História originalmente publicada em Weird Tales, maio de 1931. Temos aqui a capa, então, da época. Pena que não é colorido, né? Ia ficar bacana ter esse registro colorido. O Homem das Trevas, The Dark Man. História originalmente publicada em Weird Tales, dezembro de 1931. Temos aqui também mais uma capa de época. Ó, aqui temos uma ilustração um pouco mais diferente, né? Um estilo mais de pintura, não de sketch. Outra ilustração aqui, muito bonita. Não sei nem precisar o que significa, porque eu não li ainda. Ó, voltamos então à ilustração lá do sketch aqui. Nanquim na folha. E temos então Worms of the Earth, Vermes da Terra. História originalmente publicada em Weird Tales, novembro de 1932. Novamente aqui a capa. E esse aqui é um texto mais comprido, né? É um poema mais longo, dividido em diversas partes aqui, 6 capítulos, então é o maior texto, sim, do livro. Mas não é tão grande também, ó. Ele é esse tamanho aqui. Os textos são bem curtos, né? Relativamente curtos, então é uma leitura bem rápida. E vamos então para os extras. Aqui temos, né, uma quebra de capítulo com extras, aqui novamente as pedras celtas. E temos uma canção sobre a raça, Song of the Race, poema originalmente publicado em Brian McMorgan, 1969. Temos uma pintura bonitona também. Formato mesmo, né, de poema, então.
Homem das Sombras, Man of the Shadows, história originalmente publicada em Bram McMorn em 1969, poema de abertura originalmente publicado em Always Comes Evening, 1957. Então é o poema e a história. Temos o poema de abertura e depois seguimos para a história. Mais uma arte legal aqui, dos guerreiros se degladiando. É bem comprida essa história também, do Homem das Sombras. É esse tamanho aqui. Quando eu digo grande, assim, comparado aos outros, né? Porque ele não é um texto comprido. Então temos aqui alguns extras, um poema e fragmento. História originalmente publicada em Bram McMorn em 69. Mais um dos extras deste livro. O Povo Diminuto, história originalmente publicada em Coven 13, em 70. Temos aqui, então, o início, né, de mais um conto extra do livro. O Povo Diminuto, história originalmente publicada em Bram McMorn, The Last King, de 2001. E temos aqui um manuscrito, escrito provavelmente por volta de 1928, em comum. Howard apenas datilografava e depois fazia correções. Olha que interessante, isso aqui da época. Uma página datilografada pelo Howard, e aí ele fazia correções escrevendo por cima. Muito legal. Aqui temos outras páginas, né? Nessa linha aqui do texto. Ele está em texto original, então vai estar em inglês. Este extra aqui. Outro extra, então, Bram McMorn, história originalmente publicada como Bram McMorn, A Play and Others, de 83. Aqui já é em formato, né, de uma peça, então tem ato e cena. Imagino que isso aqui foi apresentado em algum palco, ou era a ideia, né? Mais um manuscrito, então, aqui. Aí eu imagino que pelas mãos, né? Pela caligrafia do escritor. Seguindo aqui, né? Mais algumas imagens. Aí temos a sinopse, originalmente publicada em Bram McMorn Synopsis, em Cronlich, número 3, de 88. Aqui mais uma imagem bonita, seguindo por um poema, então, uma introdução e um poema. Aí temos aqui os extras sem título. Sem título. Bom, sem título é um nome, né? Eu não sei se é porque não tinha título ou se o nome é para ser sem título mesmo. O capítulo 1 se chama Voltando a Eras Passadas. E o capítulo 2 se chama O Viking. Então talvez sem título seja realmente o título desse conto. Temos aqui a cronologia, né? Do Robert Howard. E vamos para uma parte bastante curiosa, e é a primeira vez que aparecem esses livros, que são os esboços. E olha que demais essas artes aqui, ainda no grafite. Nem sei se é grafite, se é caneta, né? Eu chuto que seja grafite, por causa do tipo de traço aqui de lápis. Olha que bonito essas artes aqui, muito legal ver a construção desse tipo de material. Encerramos então com a assinatura aqui do Robert E. Howard. E mais uma guarda muito bonita. Diferente dos outros livros, as guardas não se repetem, né? Aqui nós temos um exército aqui celta, e aqui nós temos uma imagem aqui mais conceitual dos mistérios, né? Do misticismo que paira na mitologia celta. Muito legal então esta belíssima edição aqui. Ótimo material que a Pipoca Nanquim está desenvolvendo com os contos originais, né, que o Robert Howard escreveu no mundo do Conan, né, num grande universo com os grandes personagens. E em breve estarei recebendo Solomon Kane, que é o novo lançamento do Pipoca Nanquim, e já fico bem empolgado, né, de poder ter esta coleção. Sei também que existe planos para Cal Conquistador, então vamos torcer para que todos esses planos de lançamento se concretizem. Isso aí então, pessoal, quero agradecer de coração a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram para passar mais um belíssimo item aqui para minha coleção de leitura. Convidar vocês a conhecerem o Instagram do Ebardo, onde eu posto eventualmente itens da minha coleção, mais na linha de CD e música. E convidar vocês a conhecer as playlists que eu crio com diversas músicas que acabam recheando os nossos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, tem muitos outros vídeos parecidos falando de livros, HQs. Curtam os conteúdos, tenho feito com bastante carinho. E desde já um forte abraço a todos, o Ei Bardo!